Hoje, né, nesse encontro, nós temos como tema desse encontro as falsas acusações e as falsas memórias, como forma de alienação parental. Na noite de hoje, nós vamos ter duas convidadas para fazer esta roda de conversa, a Alexandra Ullmann e a Andréia Soares Calçada. Então, a advogada Alexandra Ullmann é também psicóloga formada pela PUC do Rio de Janeiro, especialista em direito de família, principalmente em casos de alienação parental e falsas denúncias de abuso sexual. Ela é palestrante em eventos no Brasil e no exterior. Participou do documentário A Morte Inventada e foi uma importante voz para a elaboração da lei da alienação parental. Tem também larga experiência em processos que envolvam a guarda compartilhada. É autora do livro Tudo em Dobro ou pela Metade, que aborda o tema da separação sob a ótica da criança e com a linguagem lúdica para o universo infantil, além de diversos artigos publicados em outras obras como colaborador. Juntamente com ela, nos fará a brilhante presença a Andréia Soares Calçada, psicóloga clínica e jurídica, aonde, né, tem um extenso Estamos só nós duas? Gente, boa noite. O professor Gregory caiu, então ele estava fazendo a nossa apresentação. Andréia, fala um pouquinho sobre você. Tá, precisa fazer a audiodescrição, não é isso? Isso, tá. Bom, eu sou Andréia Calçada, tem um quadro atrás de mim, marrom, vermelho, estou sentada numa cadeira preta, tenho óculos, cabelo com luzes, acho que é isso. Você quer falar, Alexandra? Você esqueceu a sua idade, Andréia. Ah, não, a idade não cabe. Bom, eu vou começar falando, depois você faz a audiodescrição, então, Alexandra, quando você começar a falar. Eu vou começar a falar, porque senão a Alexandra fala demais. Então, eu vou me apresentar primeiro. Eu sou psicóloga clínica e jurídica, e vou falar um pouco sobre a minha experiência na área jurídica, óbvio, né? Mas eu acho que é importante colocar que eu atuo nos litígios familiares sob três vieses, né? Que é como assistente técnica jurídica, que eu não sei se vocês sabem o que é isso, né? Que é o assistente técnico que atua na defesa das partes num processo, como psicóloga clínica e também como perita. Né? O perito ele é indicado pelo juiz para que possa avaliar de forma ampla, ou pelo menos deveria ser assim, os conflitos familiares para que possa ajudá-lo a embasar uma decisão judicial. Então, são três formas diferentes de olhar esse conflito, esses conflitos judiciais. Então, principalmente como assistente técnica, né, eu atuo muito junto com a Alexandra, e essa parceria eu entendo como fundamental, até porque o objetivo maior, né, quando você atua com direito de família, é que você possa ter como foco principal nesse trabalho o melhor interesse, o bem-estar, a saúde emocional de crianças e adolescentes. Então, existe um diferencial principalmente do advogado de família, né, que tem uma capacitação e tem uma especialização com esse foco. Né? E a gente vê que os processos onde o advogado não tem muito essa sensibilidade para o direito de família, essa capacitação e essa formação do direito de família, ele acaba, às vezes, litigando excessivamente, né? E aí perde-se o foco principal, que é a criança e o adolescente. Então,
Eu comecei a trabalhar na área lá em 1998, vocês não precisam fazer a conta da minha idade, óbvio, né? Não existia a lei da alienação parental, não se falava em alienação parental no Brasil ainda, né? Então, o meu primeiro livro do ano de 2001 foi o primeiro a falar sobre o assunto no Brasil, sem falar em alienação parental, mas vocês sabem que a alienação parental é algo que existe desde que o mundo é mundo, né? E não existe apenas após separações e divórcio, ele existe, né? Hoje está fazendo uma entrevista com uma pessoa, e aí, nitidamente, né, você já vê todo o histórico da exclusão paterna, né? E que não é só paterna, né? Mas no caso era o pai, dentro do próprio casamento, né? Então, dados interessantes, assim, o parto da criança foi agendado pela mãe com a mãe dela. Ele foi excluído. Então, assim, coisas pequenas, né, que você vai coletando na história, que você vê que a alienação parental já existia dentro do próprio casamento. Então, eu comecei a trabalhar nessa época, né? Eu e a Alexandra acompanhamos todo esse nascimento aí da lei, né? A criação da lei. Participamos juntas do documentário A Morte Inventada, que eu acho que é um documentário fantástico, né? Para que vocês possam assistir, está disponível no YouTube. E a gente falava enquanto profissional e, na verdade, quando o documentário veio à tona, né, surgiu no judiciário, pôde-se compreender de uma forma mais afetiva o que é alienação parental e as graves consequências dela. E aí a gente vem evoluindo, acho que muita coisa mudou, a gente vem trabalhando de formas diferentes, vem estudando, vem... Né? Então, o meu primeiro livro, eu não sei, né, para as pessoas que não me conhecem, eu já tinha o tema que era falsas acusações de abuso sexual, o outro lado da história, porque foi a época escrito por mim e mais 2 profissionais de uma equipe psiquiátrica, e nós já atuávamos em equipe, em perícia, porque o psiquiatra ele atuava já como perito de família. Na época a gente já fazia um trabalho avançado que foi para a lei da alienação parental em 2010. Então, esse tema, né, da questão das falsas acusações de abuso sexual já era algo que a gente acompanhava. É verdade, Alexandre. Então, já era algo que a gente já estudava e que a gente hoje, né, entende. Aí eu vou falar um pouco do meu lugar de perita, né? O quanto é importante e fundamental que os conflitos familiares, né, os litígios que nos chegam enquanto perita, e enquanto advogada, enquanto assistente técnica, e até que o psicólogo clínico tenha um olhar apurado para isso, é que assim, as pessoas, que esses conflitos sejam investigados e aprofundados e compreendidos da melhor forma possível, que todas as pessoas sejam ouvidas e que o relato da criança seja sempre contextualizado, né? Porque o que acontece? A criança, muitas vezes envolvida nesses litígios, ela tem as suas percepções alteradas, né? Seja pelo que ela viveu, seja pelo que ela ouviu, seja a forma como ela foi abordada, né? Sobre, em conjunto com a experiência de vida daquela criança, né? Com a personalidade dela, se ela é uma criança mais passiva, se ela é uma criança mais ativa, se ela é uma criança mais ansiosa, né? Para quem foi que a criança fez aquele primeiro relato? Como é que a pessoa ouviu? Se ela, por exemplo, perguntou, mas o papai ou a mamãe ou a vovó ou o titio machucou na hora de limpar, de fazer a higiene dela, né? Dependendo da pessoa que ouve aquele relato, aquilo pode ou não virar um abuso sexual, por exemplo, né? Se aquilo está dentro de um litígio como um todo, né? Então, a gente vai poder compreender e avaliar de forma mais ampla, por exemplo, assim, se o relato daquela criança ou daquele adolescente ou do pré-adolescente tem consistência ou não, se tem coerência ou não.
Mas muitas vezes o problema, principalmente com crianças pequenas, é que a criança começa a confundir se o que ela lembra, né, pela fala repetitiva sobre o abuso, se aquilo que ela lembra aconteceu mesmo ou não. Então, esse foi a minha introdução. Vou deixar a Alexandra falar um pouquinho para a gente aprofundar mais o tema. É um tema difícil, não é uma coisa nada fácil, angustia aos profissionais que atuam na área. Eu tenho ouvido de algumas advogadas assim, André, olha só, eu não quero trabalhar com isso, né? Porque angustia, a gente fica com medo de errar, a gente fica com medo de fazer julgamentos errados, né? Nem sempre uma falsa acusação ela é proposital, tá? Eu vou deixar para falar isso um pouquinho adiante, Alexandra, vai aí. Boa noite, gente. Eu sou Alexandra, eu sou advogada, sou psicóloga. Me pediram para fazer uma autodescrição. Eu sou mulher, tenho 54 anos, cabelo preto, uso óculos, estou com a blusa vinho, parede atrás de mim é cinza. E vamos lá. Eu trabalho com direito, apesar de ser psicóloga, eu não estou psicóloga, eu estou advogada. A faculdade de psicologia me trouxe um conhecimento, e eu acho que todo mundo que trabalha com direito de famílias ou das famílias deveria ter um bom conhecimento nessa área, porque é importante que a gente consiga ter uma visão um pouco diferenciada dos processos, porque o direito de família é um direito muito diferente dos outros. Ele exige de você o que os outros não exigem. Eu brinco sempre com os advogados que trabalham com a gente, que tem muito advogado criminal que trabalha junto com a gente, né, André? E eu brinco com eles. Se vocês acham que a área de vocês, que é o crime, é difícil, a nossa é muito pior. Porque os crimes são cometidos dentro das próprias famílias ou por aquelas pessoas que deveriam nos amar. E os crimes que a gente fala aqui não são crimes normalmente do abuso. A gente não está falando no abuso real. É importante que as pessoas entendam que isso é uma coisa que a gente repete, né? Porque muita gente diz, mas vocês estão defendendo o abusador. Não, não é exatamente isso. A gente está trabalhando para que os abusos não existam. E os abusos reais tenham seu valor dado de forma correta. Ou seja, que todos os abusos reais sejam punidos. Não só os abusos sexuais, como também os psicológicos. E a alienação parental é um abuso psicológico grave. É um abuso psicológico bastante sério. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente precisa colocar na nossa cabeça. A alienação parental, quando ela é escalonada, né? A gente sabe que tem pequenos atos de alienação, pequenos, assim, que acontecem durante o casamento, como a Andréia falou, né? Aquela coisa assim, quem manda aqui sou eu, aquelas coisas que a gente sabe que vem acontecendo, como o caso dessa pessoa, né? Que a mãe e a avó materna decidiram tudo sobre o quarto da criança e exilaram esse pai das decisões. Seja porque entendam, por uma questão cultural, de entender que o pai não quer saber da decoração do quarto, seja porque entendam que o pai não é uma pessoa capaz de opinar naquilo ou não tem direito, porque o filho seria só da mãe. Eu acho que esse conceito já vem arraigado de muito tempo. E quando a gente vê que a sociedade ela mudou, porque, na verdade, o que nós tivemos de 20, 30 anos para cá foi uma mudança de paradigma. Nós tínhamos um homem que era absolutamente provedor e, quando se separava, via os filhos de 15 em 15 dias, né? Era chamado pai McDonald's, que pegava o filho e levava para comer e devolvia. E uma mulher que era do lar, que era mantida por esse pai provedor, esse ex-marido provedor. Há 30 anos, 20 anos, com o advento da nova Constituição, né, o papel da mulher modificou, assim como o papel do homem. A mulher passou a ser provedora páreo a páreo com o homem, às vezes mais até. Hoje a gente não vê mais essa distinção. Tem mulheres que ganham muito mais que homens. Tem mulheres que são arrimos de família. Então, tem famílias que são encabeçadas por mulheres.
Então, a gente não pode mais pensar nisso. Homens e mulheres estão hoje no mesmo patamar de prover as famílias. E aí, nós tivemos uma mudança comportamental destes homens que passaram de meros espectadores da criação do filho a pessoas que queriam participar. Muitas dessas mulheres deram graças a Deus, porque dividir a educação é a melhor forma da gente continuar, né, da gente ter uma criança, um adolescente bem formado. Até porque quem educa filho sabe o trabalho que isso dá. É um eterno dizer não, né? E a mulher foi para o mercado de trabalho, né? A mulher foi para o mercado de trabalho, este homem passou a ajudar na educação, que na verdade ajudar é uma palavra horrorosa, né? Passou a participar como deveria, né? E começaram a ficar no mesmo nível, tanto no sentido do mercado de trabalho, quanto no sentido de educar e participar das famílias. Muito bem. Neste momento, a gente cria um problema. A gente vê um problema a ser criado, que é o seguinte: peraí. Esse pai quer participar, ok, mas o filho é meu. E aí começa, e a gente sabe muito bem, e aqui a gente não está dizendo que a alienação parental ela só acontece por parte das mulheres. Mas como? Nesses 20 anos, na verdade, 10 anos para cá, essa coisa começou a mudar mais quanto à questão das guardas, desde a lei de 2014 da guarda compartilhada, a lei da alienação parental de 2010, que fez 11 anos, e tudo mais, mudou-se um pouco né, essa visão de mundo. Então, nós temos mulheres que fazem alienação parental, praticam atos de alienação parental, homens, avós, guardiães, pessoas assim, que são madrinha, e a gente vê isso com muita frequência. Acabou aquela situação de que só as mulheres praticam atos de alienação parental. Só as mulheres acusam falsamente de abuso ou de qualquer agressão, etc., os homens. Isso agora virou um papel. Ainda há um maior número de mulheres, sim, que pratica alienação parental, mas não é mais 10 para 1. Hoje a gente tem já uma coisa mais equiparada, que não tem como a gente avaliar em termos de número. A gente que trabalha com isso todo dia vai verificando, vai botando na balança e vai vendo. Então, e como é que isso chega para a gente? Né? Como é que uma falsa acusação? Eu acho que o mais importante é explicar o que acontece nesse processo que antecede uma ação judicial. Na maioria das vezes, o que a gente vê? Quando chega para a gente a acusação, a falsa acusação, e existe hoje, só para vocês entenderem, uma outra falsa acusação muito comum é a da Maria da Penha. Então, por quê? Porque quando você acusa um homem de prática de qualquer agressão ou violência doméstica, já há a presunção de que aquele homem é um agressor. Hoje, principalmente, com o aumento do número de feminicídios e tudo mais, a gente vê muito, né, Andréa, pessoas que não conseguiram nenhum tipo de medida de afastamento nas varas de família, por conta disso que a gente já falou, da equiparação de valores e de ganhos e de trabalho entre homem e mulher. E aí, como é que você vai tirar um homem de casa? Lei Maria da Penha. Você tem advogados que são advogados que orientam clientes a fazer isso. Você quer tirar ele de casa? Entra com uma Maria da Penha que ele vai levar 6 meses depois discutindo como é que vai, até ele estar com ação de guarda, ação de alimentos e tudo mais. Você tirou ele de casa. E ainda inclui essa restrição à criança, muitas vezes, né? O primeiro pedido é sempre, assim, com raríssimas exceções, o primeiro pedido é que ele se afaste do filho ou da filha menor também, porque o acusa de agressão. Até que esse pai, esse homem, consiga reverter essa decisão de guarda e convivência, para conseguir voltar a ter algum contato com o filho, bota aí alguns meses, né? Porque tem que contratar advogado, ajuizar a ação, conseguir que vá para o Ministério Público, vá para o juiz, vai de novo para o Ministério Público, volta, até que ele tenha uma decisão, até citar a outra parte e efetivar a decisão. Então, a gente bota aí 6 meses no barato que um pai pode ficar sem ver o filho. Então, por conta de uma falsa acusação de Maria da Penha.
Isso a gente tem visto com muita frequência. Muita frequência, né? E eu percebo que isso às vezes na hora que eu faço uma consulta para entender o processo, às vezes isso é um diferencial, como eu estava ouvindo essa semana uma mãe, pelo que ela me traz, é um pai que tem um desequilíbrio grande, né? E na verdade ela entrou com uma ação de guarda compartilhada, não tinha nenhuma regulamentação, e ela entrou com uma ação de guarda compartilhada com restrição do pernoite, porque isso gerava umas questões com relação à criança, né? Eu vejo isso como uma diferença, entendeu, Alexandra? Não sei o que você acha sobre isso, mas eu via que assim, ela no relato dela não tinha uma questão de afastar a criança do pai, entendeu? Mas sim de o pai bebe, acorda muito tarde, a criança fica sozinha, entendeu? Então Por foi que ela, então, não sugeriu que o pernoite fosse com monitoramento? Quer dizer, ela manda uma babá junto. Sim, Né? Eu sim. acho que a gente tem, É uma possibilidade. a gente tem opções para evitar o afastamento, essa quebra de vínculo. Porque é óbvio que se a mãe bebe, se o pai bebe, se tem problema de drogas, é óbvio que isso tem que ser considerado e muito bem considerado. Só que a gente também tem que considerar que aquele filho, ele tem pai e mãe, né? E isso é uma coisa que a gente briga muito por isso o tempo inteiro, né, André? A gente precisa considerar que o advogado, e você sabe, por exemplo, eu faço muito isso, né? A primeira resposta que eu dou foi o pai que você escolheu para os seus filhos, foi a mãe que você escolheu para os seus filhos. Então, agora, a gente tem que ver a melhor forma dessa criança ver este pai ou esta mãe. Porque impedir a convivência não é uma opção. A não ser, obviamente, em casos extremos. Nós temos casos que a convivência com essa mãe ou com esse pai é tão perversa que a orientação é realmente afastar, para que essa criança se fortaleça para no futuro saber lidar com essa pessoa. Em caso de abuso, né? Em caso de abuso físico, psicológico ou sexual, afasta-se ou se mantém com monitoramento, né? Exatamente, se mantém uma convivência monitorada, onde não haja risco para essa criança. Então, isso é uma coisa, mas isso cabe ao profissional, eu acho que o grande diferencial do profissional que conhece a alienação parental, conhece a fundo. Não é ler os 3 artigos e acha que já sabe o que é alienação parental. Né? Então, essa é a grande questão. É conhecer o processo judicial, né? O processo de alienação parental como forma de processo de vivência. É o processo físico, jurídico de alienação, que envolve alienação parental, é um processo muito específico e demanda conhecimento e experiência. Porque, senão, nós vamos ter problemas seríssimos. Você já viu, eu já vi, da gente pegar processos que você destrói aquela família porque os advogados não sabem como agir. Isso também é interessante a gente observar, que esse tipo de comportamento não é só o advogado. A gente estava falando no início, né, Andréia? Eu acho que como a gente tem um público grande aqui que trabalha com escola, é importante que as pessoas que trabalham na escola entendam. Eu dou muita palestra em escola para orientar a coordenação, a direção, os professores. Por quê? Porque a escola, ela não é um apêndice da casa, da família. Ela é um local que deve ser um local neutro para essa criança. Preservado, né? Preservado. Preservado, um local de paz, não é? Você concorda, né? É um local que a gente precisa. E para isso, a gente tem que esses profissionais da escola, eles têm que entender que eles não podem tomar partido, né? Uma escola, enquanto instituição, ela não pode ser conivente com uma alienação parental. A mãe chega e diz assim: olha, o pai abusou do meu filho. Imediatamente, eu já vi isso acontecer. Ninguém mais fala com esse pai, impedem a entrada dele na escola sem nenhuma determinação judicial, sem nenhuma avaliação jurídica, sem nada, simplesmente impedem. Só para vocês saberem, quem não sabe, na Lei da Guarda Compartilhada de 2014, ela tem um artigo que diz o seguinte,
que qualquer instituição de ensino, isso serve para curso, para aula de balé, serve para qualquer coisa, que se recuse a dar informações da criança para um pai ou para uma mãe, independente do tipo de guarda que é exercida ou determinada, ela está sujeita a multa diária de até R$ 500, sem falar na denúncia no Ministério Público. Então, é importante que vocês saibam. E mesmo assim, né, tendo a lei de diretrizes e bases, tendo esse artigo na guarda compartilhada, o que a gente encontra de escolas, né, que não fornecem informação, que dizem que só podem fornecer, porque aí a mãe ou o pai diz assim, olha só, eu não autorizo que você envie informações para o outro. Eu entendo que isso tinha que ser contratual da escola, né? Então, assim, olha só, pela lei, eu, escola, sou obrigada a fornecer informações, né, para ambos os genitores. Eu não entendo por que isso não é contratual. Né? É só colocar no contrato lá, eu acho que pode colocar, isso seria uma ideia, colocar no contrato, de acordo com a lei de diretrizes e bases, cumulada com o artigo, se eu não me engano, é 6º da lei tal de 2010, 14.053, se eu não me engano, de 2010, é a lei da guarda compartilhada. Nós, como instituição de ensino, forneceremos informações para ambos os genitores, independente do tipo de guarda e independente de quem for o responsável financeiro pela escola. Ponto. Sim, ou seja... Mas isso eu não vejo sendo feito. Eu nunca vi. Tem uma escola aqui no Rio de Janeiro, inclusive, que ela coloca no contrato dela que eu acho que aí exagerou para o lado inverso. Ela coloca no contrato dela o seguinte, que qualquer decisão judicial em relação à criança deve ser entregue à escola. O que eu acho um absurdo, porque eu posso não querer entregar. Se não diz respeito à outra parte, eu posso não querer entregar. Entendeu? Como aconteceu uma vez que uma mãe foi à escola buscar o filho, porque tinha uma decisão judicial dizendo que o pai não poderia buscar porque mudou o dia. A mãe, minha cliente, foi à escola, os pais do pai estavam lá, a escola não entregou para ninguém, manteve o garoto preso dentro da escola 4 horas. Eu mandei chamar a polícia. Entendeu? Então, a escola tem que ser um local isento, um local, um porto seguro para a criança, né? Onde ela não... Concordo plenamente com isso. A gente vê muito isso, né, André? Quantas vezes a gente tem que... Eu notifico a escola, dizendo que vou comunicar ao Ministério Público e vou requerer a multa. Porque senão a escola acaba entrando como um outro alienação parental. Auxiliar da alienação parental, exatamente. E isso, né? A gente tem que lembrar que a escola como instituição, mas nós temos os professores, né? Aquele professor que a mãe vem, que é amiguinha da mãe, e a mãe conta, ou do pai, gente, conta assim, ai, fulaninho não gosta de ir para a casa do pai, não gosta de ir para a casa da mãe, aí a professora já faz cara feia para o pai. Ou aqueles casos assim, hoje em dia virou moda ter grupo de WhatsApp para passar as orientações, para passar essas coisas todas. E aí a gente já ouviu o caso dizer assim, não, eu só boto a mãe, não boto o pai, porque o pai é agressivo com a mãe. Ou eu boto o pai, não boto... Gente, olha só, ninguém, professor nenhum, nem coordenador, nem diretor, nem pedagogo, ninguém pode diferenciar pai e mãe por uma questão legal. Se houver algum problema, aí as medidas, cada caso será um caso, mas a priori, né? E na verdade, eu acho que quando você fala sobre o tomar partido, porque na verdade ninguém sabe o que realmente aconteceu. Né? E se a escola toma partido, né? E aí eu acho que a gente tem que focar um pouco mais, Alexandra, né? Sobre a questão das falsas denúncias, sobre as falsas memórias, né? Então, se a escola, o professor, se a escola acaba tomando partido disso, né? Ela pode, inclusive, auxiliar na criação dessas falsas memórias. Se, por exemplo, um professor resolve
abordar a criança sobre o assunto. História da caça, né? Do filme A Caça. Exatamente. Pra quem Então, não assim, assistiu, é exatamente isso, o né? que a gente tem conseguido, né? Eu e Alexandre, eu acho que os profissionais que a gente atua junto, assim, chegou no escritório da Alexandra, por exemplo, ela já liga e fala assim: olha só, estou te mandando uma pessoa. A ideia é que essa criança ela seja ouvida o mínimo possível por alguém que saiba fazer isso, sem contaminar o relato da criança. Saiba entender o que ela está querendo dizer Que quando ela ela está fala. querendo dizer. Exatamente. Né? Porque, na verdade, assim, quando a gente fala de falsa memória não é um evento, meu Deus, falsa memória acontece no dia a dia de todo mundo. Né? A gente acredita em coisas que, na verdade, a gente nem sabe se aconteceu mesmo, né? Mas foram coisas que se juntaram com nossas crenças, nossos valores, nossas experiências, com coisas que aconteceram, e às vezes você não. Né? Será que aconteceu mesmo? Né? Será que isso que eu acredito aconteceu mesmo? Né? Então, com a criança é a mesma coisa. Né? Então, às vezes, a criança tomou banho pelada na casa da tia, e aí, né, a criança pequenininha fez xixi, alguém limpou, né? E essas coisas acabam, né? E aí, mas vem cá, o tio botou a mão na sua perereca, né? Que são coisas que a gente precisa lidar. Ele botou a mão na minha perereca porque ele precisou fazer higiene, né? Então, assim, e dependendo da forma como se lida com essa situação, isso pode se tornar um abuso ou não. Né? E, de novo, eu não estou dizendo aqui que abuso sexual não exista. Né? Só que nós temos formas de fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Da mesma forma que se acusa hoje, né, a questão da lei, assim, muitas vezes uma mãe, ou um pai, ou um familiar que pode questionar e ter uma desconfiança de um abuso sexual, ele tem formas de buscar entender o que está acontecendo, ao invés de, por exemplo, ir direto para uma delegacia. Né? Então, existem falsas acusações de abuso sexual que não sejam só de alienação parental. Você pode, por exemplo, ter uma falsa denúncia embasada numa psicopatologia, por exemplo, de um familiar. Né? Ou, às vezes, uma má interpretação desse adulto, ou a criança interpretou errado, né? Ou a criança falou algo errado. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado na hora de avaliar isso e na hora de abordar uma criança sobre o assunto. Verdade. Então, assim, não é você, professor, que vai ter que entender o que aconteceu. Eu tenho um exemplo, Andréia, de uma coisa muito interessante que aconteceu numa escola aqui do Rio. A mãe de uma criança era muito amiga da professora da turma dela. Amiga, moravam no mesmo prédio, inclusive. E, num determinado momento, o pai era um médico, era meu cliente, e começaram a briga, ele vai e acusa o pai, ela vai e acusa o pai de abuso. Acusa o pai de abuso e começa a trazer desenhos em que a criança estaria desenhando um bonequinho de pauzinho, né, aquele que eu desenho até hoje, porque eu não tenho capacidade de desenhar nada além de um bonequinho de pauzinho. E esse bonequinho de pauzinho tinha um pênis. E aquilo, obviamente, isso há 15 anos atrás, 12 anos atrás, a juíza imediatamente achou aquilo um absurdo, não sei o quê. Ou, enfim, o processo durou. E essa professora, aí é que tá, a professora trouxe este desenho como se a menina tivesse feito isso na escola. E aí juntou o seu processo, houve um afastamento desse pai durante um período muito grande. A gente brigando, só 12 anos, quando a gente ainda tinha que brigar muito para retomar. Até que a juíza determinou, depois de 2 anos, determinou uma perícia por uma perita reconhecida. E essa perita colocou no laudo o seguinte, que todos os desenhos que eram trazidos de casa da criança, eles vinham com um pontilhado por baixo. A professora, para vocês verem, a professora que era amiga da mãe, começou a pontilhar esse pênis no desenho para a criança desenhar.
tanto a professora foi mandada embora da escola, obviamente, porque a gente comunicou à escola o que tinha acontecido, e elas duas responderam ao processo criminal. Então, às vezes a gente acha que está ajudando. O cara é um monstro, abusou da criança, então não faz mal dizer a criança me falou isso assim, assim, e criança não mente. E aí, André, o que você acha dessa fala que todo mundo gosta de dizer, criança não mente? O que você acha disso? Criança mente, sim. Criança mente, porque fantasia, elas inclusive viram o Papai Noel e conversaram com ele, gente. Vocês já viram criança falando isso? Ela acredita naquilo. Eu também já vi. Você também já viu, né? Tá bom. Então, assim, criança mente sim, criança fantasia, e assim, eu já contei essa história, não vou contar de novo, mas assim, a Alexandra adora a historinha do menino que inclusive viu astronauta, né? Bom, então, eu acho que você tem que contar, porque é importante. Eu acho que você tem que contar, porque eu não sei se foi a história assim, de forma resumida, era uma criança com 5 anos de idade, os pais tinham se separado, o pai trocou a mãe por 2 de 20, estava vivendo um relacionamento tórrido, e ele chegou para a mãe e ele tinha um relato de que a madrasta tinha feito, olha só, eu vou usar termos que são quando a gente trabalha com esse tipo de situação, então ele dizia o seguinte, o menino com 5 anos de idade, que a madrasta tinha pedido para ele chupar o peitinho dela, chupar a perereca dela, e tinha chupado o pintinho dele. E aí a minha pergunta, assim, o que vocês sentem quando eu falo isso? A vontade é, filha da mãe, né? Eu vou pegar essa mulher e vou denunciar ela para ela pagar pelo que ela fez. E aí, só que o que aconteceu? Assim, foi parar no escritório de uma advogada, a advogada me encaminhou, porque isso acontece muito. Como a Alexandra e eu, a gente trabalha muito assim. Então, ela me trouxe para que eu pudesse entender a situação, né? E aí, né, eu fui ouvir essa criança. Aí eu pedi para ele me relatar, que a gente tem uma forma adequada de abordar esse relato. Eu falei assim, me conta então o que aconteceu, né? E aí ele falou, não, eu estava na casa de praia do meu pai estava do lado de fora com meu avô, aí eu estava dentro da casa, ela veio atrás de mim, eu corri e me escondi embaixo da cama. Aí ela veio atrás de mim, me fez chupar o peitinho dela, chupar a perereca dela, e ela chupou o meu pintinho. Aí eu fugi, fui para o outro quarto. Aí ela veio atrás de mim, eu deixei um relato livre. E aí ela veio atrás de mim, pediu para eu chupar o peitinho dela. E assim, ele tinha aquele discurso todo. E aí eu fugi dela de novo, fui para a sala. Aí eu falei, mas e aí, o que aconteceu? Aí ele falou, aí eu me escondi embaixo do colchão. Do colchão? Tinha um colchão na sala, eu me escondi embaixo do colchão. Aí caiu a moeda que estava dentro da carteira, que estava dentro do meu bolso, fez barulho, e ela veio em cima de mim e pediu para eu chupar o peitinho dela, chupar a perereca dela. Aí daqui a pouco o avô entrou, tinha até astronauta no meio da história. Aí eu eu sentei com a mãe e falei, olha, essa história não está tendo consistência e nem coerência, né? Porque eu queria que vocês visualizassem uma criança se escondendo embaixo de um colchão, no meio da sala, caindo uma moeda de dentro do bolso que estava dentro da carteira, fazendo barulho. E um astronauta. E aí vinha um astronauta, eu falei, ou essa criança, né? Porque vieram o pai, o avô, o astronauta, a madrasta, então eu falei, aí eu sentei com ela e falei, olha, essa criança está sob muita pressão e está abrindo um surto psicótico, né? O que não me parecia, ou isso é mentira. Aí ela chegou em casa e falou, meu filho, eu sei que eles foram conversar, e aí ele falou assim, mãe, eu menti. Mentiu, meu filho, mas me conta essa história. Bom, a história é o seguinte, isso ela não havia me contado, ele havia sido exposto por primos mais velhos
a um filme erótico. E aí ele resolveu contar para a babá para que a babá reproduzisse com ele. 5 anos de idade. E aí, claro, né, que se você faz uma avaliação ampla, né, essa criança, nos desenhos dele, trazia um ciúmes desse pai com essa nova madrasta. Essa criança, com 5 anos de idade, tinha jogado um cachorrinho filhote pela janela do apartamento. Já não Então, gosto mais dessa criança. Pois é, tinha uns indicadores, né, de um transtorno de conduta que pudesse vir a se desenvolver. Então, criança mente, 5 anos de idade. Ah, não, mas olha só, uma criança falando de abuso assim, criança não mente sobre abuso. Mente, né? muito, né? Então, assim, a criança mente, a criança pode estar sugestionando, porque a criança é muito sugestionável, a criança pode estar com medo, a criança pode estar num conflito de lealdade e reproduzir, né, aquilo que está sendo dito e que está sendo induzido para que ela possa estar aliada a um dos, Quantas vezes a das gente famílias, viu, né? Então, assim, quantas vezes a gente viu assim uma mãe, isso você sabe disso, chegar para o filho e dizer assim, olha, se você não disser que aconteceu isso, você nunca mais vai ver a mamãe, porque você vai para a casa do seu pai e não vão deixar mais você voltar. Então a criança fica sob ameaça, né? A criança fica sob ameaça. E aí nesse momento ela perde aquela liberdade que ela deveria ter de poder conviver bem com ambos os genitores e amar os dois. O que a gente quer permitir a uma criança que é submetida a litígio? E é isso, eu acho que é isso, esse que é o diferencial, né? A gente precisa ter profissionais que permitam, independente. Olha só, quando eu contrato a Andréia para ser minha assistente técnica, o que é um assistente técnico? É aquele que vai avaliar os autos, ele vai ler a perícia, vai fazer os quesitos, vai ler a perícia e vai para mim, vai entregar a mim, advogada, subsídios para eu poder impugnar ou não um laudo pericial. Bacana. E aí todo mundo acha que porque eu contratei a Andréia para o meu cliente X, ela vai fazer o que eu quero. Lé do engano, gente. Lé do engano. A Andréia vira para mim e diz assim, Alexandre, olha só, seu cliente está todo errado. Vamos mudar isso. E aí, qual é o meu papel? Meu papel não é ir em juízo, mentir, dizendo, não, está tudo certo. Não, eu chegar, André, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação? E aí eu vou chegar para o meu cliente e vou dizer, fulano, olha só, conversei com a Andréia, eu acho que você está errado aqui, você está errado aqui, vamos tentar melhorar? Esse é o nosso papel. Eu falo isso repetidamente. O papel como advogado de família não é ganhar processo, é resolver problema. Ganhar processo não significa nada para o advogado de família. Sabe por quê? Porque você ganha o processo, pega a sentença e bota no bolso. Porque se você não resolver o problema, as brigas vão continuar. Então, a ideia que a gente tem que passar, e isso serve para as escolas, isso serve para a tentativa de mediação desses conflitos, para tudo. A escola tem que funcionar como um ponto, isso é muito importante, né? Alguém comentou aqui no chat, André, uma coisa bem interessante, falou que essa coisa da escola, essa coisa da criança não mente, faz com que todos os professores passem por mentirosos e os pais venham em cima deles. Isso, lamentavelmente, a gente está vendo uma cultura hoje, e vocês que trabalham com pedagogia, com escola, a Andréia vai poder falar até isso melhor do que eu. A gente está vendo uma cultura em que as crianças são os pequenos reis, ou os pequenos demônios, né? Eles são déspotas. Eles fazem o quê? Porque os pais não conseguem educar em casa, porque a criança vira para o pai, eu já vi isso acontecer. Olha aqui, lei da palmada, você não pode me bater. Porque se você me bater, eu vou chamar o conselho tutelar. E aí a criança faz o que quer, do jeito que quer, chega na escola, alguém chega, tira a criança de sala, como era na minha época. Pô, chegava em casa, a minha mãe dizia, como você foi para fora de sala? Está de castigo. Hoje é o contrário. Você foi para fora de sala, o que a sua professora fez? Aí você vai na escola e pede para demitir a professora, porque eu estou pagando. Então, a gente teve uma mudança de paradigma. Paradigma, né? Então, e essa coisa da criança não mente, gente, a criança mente
A criança manipula. A criança é manipuladora. Manipuladora. A criança, e nessas relações familiares, a gente vê muito isso. Os pais, quando estão em litígio, eles ficam com medo de desagradar o filho. Então, fazem tudo. Deseducam a criança, Uma deseducam coisa a criança. que eu acho interessante, que eu estava pensando, Andréia, é que o psicólogo, né, como um todo, ele funciona em três formas diferentes num processo judicial. Na clínica, ele vira e diz para a mãe e para o pai: não me xinga, porque eu vou falar o que eu vejo, tá? Não me xinga, depois ela vai brigar comigo. Na clínica, ele vira e diz assim: você tem que respeitar a vontade do seu filho. Ele não quer ir, ele não vai. Isso é o que acontece. Mas aí é só o clínico desavisado, né? Mas olha só, quantos clínicos você conhece que conhecem direito? Poucos, tá? Ou que atuam. Então, o clínico diz: respeite o direito do seu filho, ele não quer ir, ele não vai. Respeite o direito do seu filho, ele não quer comer, não come. Muito bem. Aí você tem o perito, que chega e diz o seguinte, porque aí aquela mãe entrou no processo, com o processo dizendo assim: eu não vou obrigar meu filho a ir na casa do pai, porque ele não quer ir, a psicóloga disse que ele não tem que ir. Aí essa psicóloga desavisada e mal orientada faz um laudo ou uma declaração dizendo: fulaninho não quer ir na casa do pai e fica sofrido. Aí o advogado de má-fé, ou também quem não conhece o procedimento, junta isso e pede a suspensão de convivência, porque já levanta logo. Se fulaninho não quer ir, alguma coisa tem de errado. Agora, ninguém para pensar que esse pai ou essa mãe, para onde fulaninho não quer ir, pode simplesmente dizer: 8 horas da noite acabou a televisão e vai para a cama, 9 horas da noite entrega o telefone celular e não tem mais internet. E aí a criança manipuladora diz que não quer ir, porque não está fazendo a vontade dela. Então, você tem o psicólogo clínico, você tem o perito, que vai olhar isso tudo e vai dizer: não, se a criança não quer ir, pode ser, né, que ele não queira ir porque há ato de alienação parental. Não é? Então, ele não quer ir, não. Se a mãe não deixa ir, é porque é ato de alienação parental. Mas não está dizendo que essa mãe, às vezes, como você falou, nem sempre é um ato de alienação. Essa mãe foi orientada pela psicóloga a não deixar ir, porque tem que respeitar o direito do filho e a vontade. E aí você tem o assistente técnico, então você tem o psicólogo exercendo 3 funções no meio de um processo judicial. E o pobre do advogado que se vire com essas 3, né? Com essa pessoa de 3 cabeças. Então, a gente precisa... E aí você pega um laudo da escola, porque tem escola que dá declaração. Olha, Joãozinho, quando o pai vem buscar, chora muito para ir embora. Deve ter algum problema. E aí já tomou partido. É ou não é? Sim, com certeza. E aí já tomou partido. Então, hoje eu ouvi mais uma das 50 mil histórias, né, de um caso gravíssimo, né, e que a psicóloga que atende clinicamente a criança nunca chamou o pai, e aí fica emitindo laudo para o processo. E atende clinicamente. Então, assim, quando a gente pega isso, a gente orienta as pessoas, assim, escolas principalmente. Toda vez que eu dou palestra em escola, eu digo o seguinte: eu sei que dá trabalho você, às vezes, fazer reunião com pai e com mãe separado, mas faça. Porque é importante a gente ouvir os dois lados de qualquer história. Porque a gente vê muito, e gente, vocês precisam entender o seguinte: o nosso universo, meu e da Andréia, é um universo em que a gente trabalha com muita falsa acusação. Muita falsa acusação. Então, eu não estou falando dos casos em que são verdadeiros. A Andréia já repetiu e eu vou repetir de novo. Tá? O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: quando a gente tem situações, por exemplo, a Maria da Penha é uma lei que vocês podem brigar o quanto vocês quiserem comigo, mas eu entendo que essa lei é absolutamente inconstitucional, porque ela é uma questão de gênero. E pela Constituição, todos são iguais perante a lei.
Então, ela deveria ter também uma lei que protegesse os homens das agressões. Eu e a Andréa pegamos dezenas de casos em que as mulheres agridem os homens. Muito. E aí agride. Quando ele segura, vai para Maria da Penha e acusa de agressão a vida inteira. Né? Então, a gente precisa... Quantas vezes vocês já viram, e aí qualquer pessoa bota a mão na consciência e pensa, uma amiga de vocês que vai lá, xinga, grita, bate no cara, não sei o que lá, na hora que o cara segura, Maria da Penha. Todo mundo já viu isso. E eu não estou aqui dizendo que não existe agressão contra a mulher. Existe que não existe a violência doméstica, que existe, né? Existe e muito. Mas cada vez que a gente tem uma falsa acusação e um procedimento de denunciação caluniosa contra uma mulher que está mentindo, você desacredita os crimes verdadeiros. É exatamente isso que a gente fala da falsa acusação de abuso. Cada vez que a gente verifica que o número de falsas acusações de abuso cresce exponencialmente como forma de alienação parental e de afastamento de um genitor de um filho, as acusações verdadeiras, elas caem em descrédito, gente. Uhum. Isso é muito importante. Exatamente. A gente precisa ter cuidado com isso. Quando uma cliente, mulher ou homem, quando uma cliente mulher chega para mim e diz assim, mas ele me agrediu. Olha aqui o que ele falou no WhatsApp para mim, que agora o WhatsApp virou prova, né? Olha aqui, eu falei, olha, mas me dá o histórico, deixa eu ver tudo. Deixa eu ver. Porque ela foi lá, xingou igual a ele. Aí é que tá a história. Ela foi lá, ela xingou, ela ofendeu. Ele também. Mas ele é Maria da Penha, ela não. Então, a gente precisa, o que a Andréa diz o tempo inteiro, contexto. Contextualizar. O que estava envolvendo. Ninguém é abusador de uma criança só. Não é porque era maravilhoso, aí separou, abusou, para não ver mais. As consequências disso podem ser seríssimas. Né? E aí a gente entra naquela coisa da falsa memória, né, Andréia? É o seguinte, é o que eu digo assim, existe a memória, que é aquilo que você lembra e que aconteceu, e a falsa memória, que é aquilo que você lembra e não aconteceu. E que você acredita que tem acontecido, né? Como é que isso se constrói, Andréia? Vamos lá, dá uma... Olha só, tem uma história. Olha só, eu não sei se a história é bem essa, não, mas a história parece que é o Piaget que conta, e vocês devem conhecer ele melhor do que eu, que ele relata que ele tinha uma história familiar, né, de um assalto que ele estaria envolvido junto com uma babá. Né? A história deve ter uns detalhes diferentes, mas... E aí ele diz, né, que ele lembrava da situação, lembrava da babá brigando com o ladrão, e esse ladrão teria levado o relógio. E aí ela tinha sido arranhada, uma situação, e ele lembrava disso tudo. E parece que, assim, era uma babá de confiança da família e tal. E muitos anos depois ela voltou à família, depois dela ter saído e tal, e pediu desculpas. Porque, na verdade, ela precisava de dinheiro, ela pegou o relógio para vender. Mas o que ele traz, assim, é que a memória da situação que foi falada e revivida e contada pela babá várias vezes se tornou para ele uma memória real. Né? E é isso que a gente vê, principalmente quando a criança ela é envolvida nessas situações, né, de relatos repetitivos sobre as situações de abuso, ela acaba acreditando que realmente foi abusada. Ela acaba tendo memórias sobre os fatos. Né? Até porque a questão das falsas memórias, elas são coisas corriqueiras no dia a dia. É isso, você sempre tem uma coisinha, a ponta de verdade. Eu sei, eu brinco com a minha filha, eu sempre disse para ela, porque ela conta uma história, né? Que eu contava para ela, que quem tem filho pequeno sabe disso, e quando ele vai crescendo, ela diz, nossa, eu quando tinha X meses, eu pulei do berço e caí no chão. Ela efetivamente pulou do berço, aí eu desisti de botar berço, botei numa cama baixa, porque cair de baixo é mais fácil. E aí eu digo para ela, mas você se lembra? Ela falou, não, você sempre me contou.
Então, e uma vez eu fiz um exercício de memória muito interessante. Eu, quando era pequena, estudava numa escola pequena, mas para mim o pátio da escola era imenso. Era imenso. Quando eu fiquei adulta, continuei pequena, porque eu tenho 1,58 m, mas aí voltei na escola. E simplesmente eu descobri que o pátio era desse tamaninho. Então, a gente tem percepções, a gente precisa entender que as percepções da criança, elas têm uma dimensão diferente da percepção do adulto, né? Então, é muito perigoso, Eu tive um caso que uma professora iniciou uma falsa acusação de abuso. Eu também. Pois é, não é o mesmo, não. O meu é de Niterói, eu acho que não é o mesmo que você, não. O menino fez um desenho. Deixa eu ver se eu tenho um papel aqui para desenhar o que ele fez. Ele fez um desenho, caiu a caneta. Ele fez um desenho assim. Vou mostrar para vocês. Vê se dá para ver. Dá? Dá para ver? Dá. E a professora foi à direção e começou a fazer dentro que isso seria um pênis. O menino desenhou um pênis, ela falou: o que você desenhou? Por que você desenhou um pinto? Ela fez a seguinte: por que você desenhou um pinto? Aí o menino entrou pequenininho, tinha 3 anos para 4 aninhos. O menino entrou na história, eu desenhei um pinto. E aí foi para a mãe, foi para a delegacia. O pai ficou 10 anos sem ver este filho. Depois ela fugiu, ela perdeu a guarda e ela fugiu, ela está desaparecida na Bahia. A gente sabe que ela está na Bahia, mas ninguém localizou mais. O garoto já deve ter uns 16 anos. E ela perdeu a guarda, só que ela sumiu. E aí, anos depois, existiu um grupo de apoio técnico no Ministério Público do Rio de Janeiro e uma perita, a promotora pediu que fosse feita uma perícia. E aí essa promotora chegou-se à conclusão de que era a época daquele Bob Esponja. Eu não sei porque eu nunca vi o Bob Esponja. E a casa do Bob Esponja era um abacaxi. Isto era um abacaxi, porque o garoto falou que era um abacaxi. Ou seja, a professora, ela iniciou a falsa acusação de abuso, e por conta desta professora, que eu não posso adjetivar como eu gostaria, porque eu estou em público, essa criança perdeu o contato com o pai eternamente, e esse pai perdeu esse filho para o resto da vida dele. Então, gente, eu acho que... Porque, assim, eu tenho uma outra história, né, que também... Mas, assim, a professora, né? E aí, de novo, eu acho que esse viés aí é importante para a gente... e eu sempre gosto de falar assim, quem é você profissional? Quem é você advogado, psicólogo, professor, diretor da escola, pedagogo? Quem é você? Qual é a sua história? Você tem histórico de litígio familiar? Você tem histórico de abuso na sua vida? Isso está bem trabalhado? Senão você pode projetar isso na criança, né? Então, essa história dessa foi interessante porque, assim, na verdade, era uma mãe que não tinha interesse em litigar, né? Foi a sorte. E foi a sorte que bateu na minha mão. A professora... a menina começou a baixar a cueca dos menininhos na escola. Aí ela chegou para a mãe e falou assim, olha só, ela está baixando a cueca dos meninos, eu acho que isso é abuso sexual, provavelmente pelo pai ou pelo irmão mais velho. Gente, a mãe pirou, ela falou assim, eu acho que essa professora é maluca. E eu acho que essa professora... Ainda bem, né, que ela disse que a professora era maluca. Mas assim, olha só, ela me procurou. E aí, assim, gente, ela tinha todo olha o contexto, quando você avalia. Era uma criança que tinha um pai muito ausente, era uma criança que não tinha limite, né? Era um pai muito ausente. Quem ocupava esse lugar era um avô. E ela estava com umas brincadeiras que era um lugar de afeto com esse avô, de abaixar a cueca dele. Que não era assim, era uma brincadeira, assim. Brincadeira! E ela transpôs isso para os meninos.
E aí, olha a cabeça dessa professora, como pode ser a cabeça, olha só, não estou falando mal de professor não, tá, gente? É do professor, do psicólogo, do advogado, né? E aí, assim, a sorte é que era uma mãe que, assim, conhecia o ex-marido. Na verdade, o que você quer dizer é que a história pregressa das pessoas pode influenciar muito num pré-julgamento e que pode estragar tudo. Sim, E que sim, pode sim. trazer um contexto que não existe. Né? Sim, eu não sim. sei se vocês assistiram um filme chamado A Caça. O filme A Caça, ele fala efetivamente de um caso desse, uma menininha pequenininha que tem alguns transtornos, né? A menina já não pisa em linha, não anda em calçada que tenha... Numa pequenininha cidade São da questões Suécia. na Noruega, né? Não, acho que não era... Enfim, é uma daquelas cidades nórdicas lá de cima, e que a menina já tinha... Mas a cidade era muito pequena, então só tinha uma escola na cidade, que atendia todas as idades, né? E aí, num determinado momento, ela começa a criar uma relação. Ela era muito pequenininha, tinha 5 ou 6 anos. Ela começa a criar uma relação de afeto com um professor que é amigo do pai dela. Não vou contar a história, não, mas só para vocês entenderem. E essa menina, ela é contrariada por esse professor em algum momento. Afetivamente. Exatamente. Ela tenta dar um beijo na boca do professor, o professor diz que não é, que ela não pode dar beijo na boca das pessoas, que ela vai, quando ela crescer, ela vai dar beijo na boca do namorado. E aí ela fica muito triste e ela começa a contar para uma... Lá era tudo meio misturado, né? Meio professor, meio coordenador, porque era uma casa. E a pessoa perguntou por que... Aí ela falou, foi o fulano. Aí ela, mas o que ele fez? Aí ela começa a chorar, mas ele fez isso, mas ele fez isso, mas ele fez isso. Aí ela, quando ela se sente pressionada, ela começa a dizer, fez. Aí acontece a coisa toda, o cara é preso, o cara perde família, perde emprego, é arrebentado, apanha, é espancado. Por quê? Porque a escuta, é o que a Andréia fala o tempo inteiro. Gente, não dá... Outro dia uma mãe perguntou para mim, você pode conversar com meu filho? Eu falei, não. Não. Eu sou psicóloga, mas não estou psicóloga. Eu não tenho a capacidade de ouvir uma criança e, assim, de conseguir contextualizar como a Andrea consegue. A Andrea vai aplicar uma testagem, porque nem sempre o que a gente fala é o que a gente diz. Né? Porque a fala é exatamente a do astronauta, né? Ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Ele fez isso, ele fez isso. Você vai repetir. Mas o teu gestual não bate com aquela fala, o desenho, que é o reproduz o teu inconsciente, não bate com aquilo. Então, a gente precisa, né, saber ouvir e entender e interpretar. E a gente só faz isso com quem tem capacidade. Não tem. Eu acho que uma coisa também, nós não estamos dizendo, olha só, a criança quer conversar com a gente, eu não estou dizendo para vocês dizer, não fala comigo. Ouve, não emite opinião. Minha sugestão, né, André? Eu acho que é assim. Vocês numa escola, vocês têm alguma hora que tem que ouvir, que a criança vem com alguma demanda. Ouve, se possível, não emite opinião e chama o pai e a mãe, o pai e a mãe, para que eles procurem o atendimento necessário. Eu acho que o ideal numa escola, numa instituição é essa, né? Sim, às sim. Vezes, a escola tem psicólogo e tudo mais, mas que tem que estar habituado não só com aquelas confusõezinhas do bullying da escola, da briga, com essas questões familiares, são muito mais amplas, né? Sim. Eu acho que assim, todo cuidado é possível, e o cuidado no sentido de não contaminar o relato da criança. Porque o que acontece a contaminação ela acontece de alguma forma, né? Porque a criança vai relatar isso para a avó, para o papagaio, para a babá, para o cachorrinho, né? Então, assim, mas assim, o importante é que ela seja o mínimo possível abordada por pessoas que não têm capacitação. Exatamente. Esse é o objetivo, né? Para que possa se entender do que essa criança está falando. Porque, olha só, muitas vezes pode ter um abuso, sim.
né? Mas se a Óbvio, gente, exatamente. né? Pois é, se você começa a intervir de forma inadequada, você não vai Mas conseguir identificar é aquilo. aquela história, né, André? O abuso, a criança pode chegar e dizer assim: ah, pode dar um relato. Ah, eu vi, sei lá, eu vi o pinto de alguém. Aí eu vi um pinto, aquela coisa assim, eu vi um pinto. Aí, em vez do profissional aqui estar aqui, chegar e dizer assim, mas foi do seu pai? Uhum, Ou, uhum. eu adoro essa. Não, me conta essa Conta história. mais sobre isso. Me fala Fale-me sobre mais isso. sobre isso. Fale-me mais sobre isso. É aquela brincadeira nossa interna de todo mundo. Conte-me mais sobre isso. Uhum, sim, As sim. perguntas abertas, né? Aquela história. A gente tem que permitir. E outra coisa, as reações do adulto, elas mudam completamente a segunda fala da criança. Se a criança fala, eu vi um pinto. Como assim? Vem cá, toma uma água, senta aqui. Ela vai seguir as pistas, Exatamente. Então, a gente né? precisa se preparar, né? Lidar com criança não é fácil. Lá, nas minhas remotas épocas, e lidar com os pais é pior ainda, né? E lidar com criança é difícil e lidar com sexualidade e com criança é duplamente difícil, né? E a gente tem que lembrar o seguinte: isso é uma coisa que quem lida com criança, muita gente não gosta de ouvir, né? Vou lembrar para vocês o seguinte: criança pequena descobre a sexualidade e começa a. Acho que a Alexandra travou, não é? Não, para mim você que está travado, tá vendo? Ah, é? Tá, tá. Voltei ou não? Tô te ouvindo. Então, e criança pequena, ela se toca, e criança pequena, ela toca o amiguinho, ela quer, é uma menina quer ver o pinto do amiguinho, é um menino quer ver a perereca da. Gente, isso acontece. E não é porque foi abusada, é porque a curiosidade é natural. Então, em vez de tratar isso, a gente tem que tratar a sexualidade com um pouco mais de naturalidade com criança. Porque quanto mais a criança se sentir o centro da atenção quando conta uma coisa dessa, não é, André? Então, sim, sim. E isso vale para terapeutas, né? Isso vale para professores, vale para. Assim, a gente tem que ouvir, né? É a mesma coisa, eu tenho uma história, não sei se você já ouviu essa história, Alexandre, que eu recebi uma criança de 7 anos que se masturbava o dia inteiro na escola, com 7 anos de idade. não. E aí a escola, ela se esfregava na cadeira, 7 anos já, né? Assim, uma criança que já não se espera mais uma coisa dessa. Então, a escola dizia que ela chegava a virar o olhinho, assim, que ela ficava suada, era uma coisa assim. E aí eu comecei os pais casados, né? E comecei a avaliar aquela criança. No início, as primeiras consultas, ela pegava, eu tinha uma espada no consultório, ela dizia assim: tia Andréia, vem, me ajuda a cortar o peru desse homem. Era um homem imaginário. Gente, era bom. Depois, o que eu descobri, né? Em um mês a criança parou de se masturbar porque ela precisava elaborar aquilo, porque ela. Aí os pais vieram me contar, depois com toda a vergonha, que a criança, eles estavam tendo uma relação sexual, a mãe estava fazendo sexo oral no pai, e quando eles olharam, a criança estava olhando pela porta. Então, que ela. Também acontece, né? Também acontece. Olha só, que eu fui falar dessa história numa palestra, alguém falou assim: mas é um absurdo, como é que você não denunciou esses pais? Gente, Falei, gente, eu ia criar um problema. Você vive. Eu falei, olha, eu falei, mas como assim? Olha só, isso foi um acidente, claro, aconteceu uma vez, né? Aí eu vou criar um problema muito pior, né? Essa criança, depois de um mês de terapia, ela foi elaborar essa história, né? Ela parou de se masturbar. Então, mas assim, olha só a situação, né? Assim, se fossem pais separados, litigando, né? Então, assim, o que eu tô tentando dizer para vocês, assim, exatamente isso. é que Os pais separados, eles podem trazer essa mesmo fato que em um mês de terapia a gente resolveu, podem transformar isso num problema tão grande que essa criança vai ficar o resto da vida taxada como uma criança que foi abusada pela mãe, pelo padrasto. E vai acabar acreditando que foi abusada.
E a pior coisa que tem numa criança, e a gente vê isso porque a gente pega o começo do processo, e como a gente já está há alguns anos nessa área, normalmente esses processos são muito longos, né? Eles duram 10, 15, 20 anos. São crianças que no futuro elas vão ter seríssimas dificuldades de interação, de sexualidade, de arranjar namorado, de arranjar namorada, de se relacionar com amigos. Então, a gente tem que pensar, e aí repetimos o que a gente diz sempre, gente. Não é simplesmente ver um abuso e ignorar, não é isso. Mas a gente tem que avaliar com muito cuidado o que nos é trazido para saber se é abuso ou não. Né? A falsa memória, e eu tive um caso há muitos anos que a Andréia trabalhou também, foi um dos primeiros casos que eu trabalhei de... Andréia, você está travada, você está me vendo? Tô. Tá, é que você está travada aí, para mim. Eu trabalhei há muitos anos e a Andréia também trabalhou. Foram 8 anos que o pai ficou afastado de uma filha, porque uma psicóloga, ela disse que ele abusava da filha porque, abre aspas, passava creme da Natura nela com lascívia, fecha aspas. Foram 8 anos. 8 anos. Essa menina hoje está com 13 anos, 12 para 13 anos, a gente começou a fazer uma reaproximação dela. Não, menos, ela tinha 9 para 10, eu acho. Começamos a fazer uma reaproximação dela com o pai. Ela hoje tem 22 ou 23 anos. Até hoje a relação não se estabeleceu. Entendeu? Esse pai teve esse gap na vida dele, dessa filha. Isso tudo porque uma psicóloga, que inclusive perdeu a carteira dela, porque nós entramos no procedimento criminal contra ela, ela perdeu a carteira de psicóloga, simplesmente porque uma psicóloga, ela tinha uma clínica, agora você voltou, Andréia, ela tinha uma clínica que ela vendia laudos de abuso. É exatamente isso que a gente contratou um detetive para ir lá e comprar laudo. Então, gente, a gente tem que ver que tipo de criança a gente quer para o nosso futuro. Na verdade, que tipo de adulto a gente vai querer para o nosso futuro, né? E a gente, enquanto profissional, a gente precisa colocar de lado as nossas crenças pessoais, os nossos entendimentos. Porque é óbvio que uma pessoa... Eu não sei se vocês já assistiram, né? Tem 2 filmes interessantes sobre síndrome de Munchausen também, quando a Andréia fala que nem todo abuso, nem toda falsa acusação é proposital, a gente tem também casos de síndrome de Munchausen, né? Que faz da alienação parental também, né? E também, explica um pouquinho o que é a síndrome de Munchausen, Andréia, você é melhor nisso do que eu. Na verdade, a síndrome de Munchausen por procuração é quando, na verdade, se fabrica sintomas na criança ou no adolescente no sentido de obter algum ganho. Então, muitas vezes ela é usada dentro dos processos de alienação parental. Né? Então, eu tenho um processo onde... e parece até com aquela série, Alexandra, que é a The Act, né? Você tem o The Act e tem aquele Fuja também. Que é um Fuja, filme, são os dois, né? Que são que as vale duas a pena séries maravilhosas. São séries curtinhas, são maravilhosas. Vale a pena assistir os dois para vocês entenderem. Mas você sabe que eu atuo num processo que assim, a mãe, inclusive, bota a menina numa cadeira de roda, né? Sério? Então, na casa da mãe, ela entra na cadeira de roda, na casa do pai, ela anda normal. E aí leva para psiquiatra, diz que a menina está deprimida, psiquiatra que não conhece, que não chama o pai. Quando o pai vê, a criança está sendo medicada. Né? Então, ela produz sintoma para justificar que a criança não pode estar com ele. E eu me lembrei de uma coisa interessante, Andréia, porque, na verdade, vocês que trabalham com isso, eu tive um caso também, que a gente gosta de contar caso porque eu acho que é mais... Ilustra, né? Ilustra, né? Eu tive um caso em que a mãe acusava o pai de ser alcoólatra e pedia suspensão de convivência. Foram feitos todos os laudos possíveis, descobriram que não tinha nada de alcoolismo, o pai bebia socialmente e não tinha o menor problema para cuidar da filha. E aí a juíza deferiu, na época, ela deferiu para o pai levar a menina para Disney.
nas férias. Definiu para passar férias e levar a menina para Disney. A menina já tinha uns 8 anos, 7, 8 anos. O que a mãe fez? A mãe levou a menina num pediatra. Olha como os pediatras também participam disso. A mãe levou a menina no pediatra e disse o seguinte: ela está com enurese noturna desde que soube que o pai ia viajar com ela sozinho, ela está com enurese noturna. O que é enurese noturna? É fazer xixi na cama, de noite, sem controle. Aí o pediatra, ingenuamente, por quê, gente? Quando você leva uma criança no pediatra, a criança pode não estar com aquele sintoma naquele momento. Ela tossiu a noite inteira. O pediatra não vai achar que você está mentindo, né? Então, ele vai acreditar no que você está falando, até porque um bebê ou uma criança pequena não vai falar. E aí, o que ele fez? Ele deu um remédio para melhorar a enurese noturna. Só que qual era o remédio? O remédio era um antidepressivo que tinha como efeito colateral diminuir a enurese noturna. O que essa mãe fez? Pega a bula do remédio, junta no processo, recorre e diz o seguinte: olha, gente, o médico, ela está tão abalada que o médico deu um antidepressivo para ela. Ela não pode viajar. Por sorte, esse médico era uma pessoa séria, amigo da família. Quando eu fui conversar com ele, ele deu uma declaração dizendo que a mãe veio com queixa, dizendo que a criança estava com enurese noturna, que aquele remédio não tem nada a ver com antidepressivo, ele tem como efeito blá, 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 blá. E essa mãe, por conta disso, quase perdeu a guarda. Então, é importante... O que eu falei isso tudo para dizer o quê? Que as pessoas também mentem além das crianças, tá, gente? Elas buscam aliados nas mentiras dela. Então, elas chegam para um professor... Fala, Andréia. Não, eu queria dizer assim, olha só, mãe não é sempre boa não, viu, gente? Nem pai é sempre mãe, bom. Né? Não, porque existe o mito do amor materno, né? Do amor incondicional. Então, assim, mãe não é sempre boa, pai não ama sempre, né? A avó não é sempre aquela avó boazinha que faz bolinho, Eu né? digo assim, pessoas são boas e ruins, independente do sexo e do papel que exerçam na família. Então, pessoas. Esquece essa coisa de mãe é sempre mãe. Não. Mãe é boa, mãe é ruim. Tem dia que eu tinha vontade de esganar minha filha, tinha dia que eu amava incondicionalmente, tinha dia que eu queria jogá-la pela janela. Gente, nós somos seres humanos. Seres humanos. Agora, tem pessoas que acham que crianças pequenas você pode fazer o que você quiser, que elas vão esquecer depois. Depois esquece. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. Não esquece, não. Não só não esquece, como causa danos assim muito difíceis de serem reparados no futuro. A gente tem visto coisas que, assim... Então, eu vou contar rapidamente um outro... Tem que ver. Não, rápido. Eu vou expulsar a gente em breve. Rapidamente, eu tive um caso que eu entrei com a ação, as crianças tinham 9 meses de idade, eram 2 gêmeos. Só para vocês terem uma ideia, até os 14 anos a gente foi entrando e saindo de processo, tá? Foram 14 anos dentro dessas crianças no judiciário. Então, o pai entrou quando eles tinham 9 meses para conseguir a convivência, e a mãe impedia. Eu entrei no processo, essas crianças tinham uns 5 anos de idade. E aí, entrei no processo, já batendo de sola, dizendo, olha, o que a mãe está fazendo é impossível. Tinham vários laudos provando que era tudo mentira, que ela fugia pela porta de trás, aquelas coisas. Até que um dia a juíza deu a busca e apreensão das 2 crianças. As crianças tinham 5 anos de idade. A oficial de justiça, foram 2 oficiais de justiça, eu não vou esquecer disso nunca. E a juíza ligou para o nosso escritório e chamou a gente no gabinete dela. Os oficiais voltaram. Falou, doutora, nós estamos com um problema. Os 2 oficiais de justiça foram lá e o menino de 5 anos de idade pegou um candelabro na mão e falou que ia enfiar na barriga deles e que ia pular da janela. 5 anos de idade. 5 anos de idade. Aí a gente continuou e falou, não, então não faz. Aí eu mesmo falei, chamei o pai, falei, não vou fazer, tá muita confusão, vamos tentar, né? Porque a gente tem que ter o bom senso também. Aí começamos a fazer um trabalho com os psicólogos do fórum, com as 2 crianças. Esse menino, assim, foi uma dos melhores, uma boa psicóloga que era bem direta, né? Então eu gosto disso. O menino desenhou um cartaz, todo preto, né? Todo preto.
E aí desenhou um pai lá, todo esquisito, não sei o quê. Aí ela perguntando para lá, perguntando para cá. Aí ele vira e diz assim: o meu pai, vocês desculpem o termo, mas eu vou dizer exatamente o que é. O meu pai é um M. Aí a psicóloga olhou para a cara dele. Então você é um Mzinho, porque você é a metade do seu pai. O garoto arregalou um olho deste tamanho, parou, nunca pensou nisso. E aí, essas crianças, esse menino fugiu dentro do fórum, tiveram que fechar as portas porque ele desapareceu dentro do fórum, ele saiu correndo pelos corredores. Isso com 6, 7 anos. Quando eles tinham 13 anos para 14, esse pai me procura novamente. Diz: doutora, eu estou com um problema, meus filhos não querem mais ficar com a mãe. Os 2 meninos foram ouvidos em juízo, e vou dizer para vocês uma coisa, hoje eles são maiores de idade. Eles faziam uma convivência com a mãe, obrigado. Depois que eles fizeram 18 anos, nunca mais eles olharam para a cara da mãe. Por tudo que ela fez com eles. Então, as coisas... André, você travou de novo para mim. As coisas vão mudando. Mudando. Uhum. Você está me ouvindo, André? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas você travou. Enfim, então eu acho que a gente, enquanto profissional, a gente tem que pensar, assim, para eu terminar e deixar a Andréia também, né, porque senão daqui a pouco vão brigar com a gente aqui. Eu acho qual é o papel do profissional que trabalha em área de família. A gente até falou de falsa acusação de abuso, memórias implantadas, memórias reprimidas. Eu acho que o nosso papel, seja advogado, seja um professor, seja um psicólogo, seja um coordenador, seja um pediatra, seja quem for que trabalhe com criança, a gente tem que lembrar, a criança é um ser em formação. Então, ela é uma esponja. Ela absorve tudo de todos os lados. Nós não estamos aqui para julgar. Essa é a grande questão. Nós estamos aqui para tentar fazer com que essas famílias consigam ser mais funcionais. Eu não posso mudar a família. Eu não posso querer que aquela mãe que é de uma religião X vire outra porque eu não sou daquela religião. Eu não posso querer daquele pai que tem, sei lá, tem alguns entendimentos, mude porque eu não acredito naquela forma. A gente precisa ver a família como ela é estruturada e tentar trabalhar. Esse é o meu ponto de vista, tá? É tentar trabalhar para que aquela família se transforme numa família mais funcional e que permita que aquela criança cresça de uma forma mais estável, né, André? E que aquela família consiga, de alguma forma, assim, salvaguardar, né, preservar aquela criança daquele conflito parental, ou familiar, né? Que ela coloque como foco o bem-estar e a saúde emocional daquela criança, daquele adolescente, porque muitas vezes eles estão tão envolvidos em questões internas e tantas ódios e tanta mágoa, que eles esquecem que tem alguém que está em processo de formação, né? Eles se olham por cima e fica a criança ali envolvida naquela situação. Então, eu acho que o nosso trabalho é salvaguardar, né, essa criança e adolescente, seja de um abuso real, né, ou seja desse abuso pela doença familiar, né? Então, É verdade. E dentro disso, nós profissionais temos toda a responsabilidade de ter cautela, né, no sentido de abordar uma criança ou tomar partido nesse tipo de situação, né? Eu acho que é mais ou menos isso, isso, né? Eu acho que a gente precisa lembrar que as nossas crenças são crenças, não são verdades absolutas, né? Não, a gente tem, sim. Eu e a Andréa já vimos coisas assim, já vimos Vou contar a última história para terminar, Andréa, da psicóloga que dizia. Então, vou contar para vocês uma história rápida que é assustadora. Essa é assustadora. Eu tive um caso em que um cliente chegou para mim e disse: doutor, eu estou aqui, foi suspensa a minha convivência com a minha filha e com meu filho,
porque estão me acusando de abuso. Tinha um laudo de 2 parágrafos de uma psicóloga dizendo que ele tinha abusado da menina, que ela tinha certeza. 2 parágrafos, tá? E com isso a juíza suspendeu a convivência. 6 meses depois a gente contratou um casal de detetives que foi fazer uma consulta com essa psicóloga. E essa psicóloga é uma profissional muito boa, vocês vão entender, simplesmente ela passou 2 horas contando da vida dela para esse casal, disse que inclusive foi abusada quando criança, e que ela recebia um santo chamado Sete, e que esse santo fazia ela olhar para uma criança e saber se essa criança foi abusada ou não. E esta mulher está respondendo o procedimento aí no conselho, e ela praticamente acabou. Se a gente não tivesse tido a ideia de contratar um detetive, de gravar essa sessão, de botar no processo que essa mulher era uma louca, porque qual psicólogo que diz, eu recebo um santo, esse santo me diz que essa criança foi abusada, essa criança não foi abusada, essa criança foi abusada, essa criança não foi abusada, porque o santo diz isso para ela. Então, gente, eu só deixei isso para vocês pensarem, né? Qual é o nosso papel na formação dessas crianças. Eu vou terminar, deixar depois a Andréa falar. Eu queria agradecer a todo mundo muito pela audiência, queria agradecer ao convite, para professor Gregor e a Vânia. Eu queria agradecer muito esse convite, é muito legal estar aqui com vocês, e a gente está sempre à disposição para o que vocês precisarem. Isso aí. Então, eu também agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Vânia, o professor Gregory, a Unemate, e de dizer que o mais importante de tudo somos nós profissionais, né? Enfim, para concluir. Sensacional, né? A palavra que eu abro a fala falando desta fantástica live, né? Fantástico assunto, né? Eu já em off já passei essa informação da minha concepção, né, da live, que foi levada, conduzida com extrema riqueza, trazendo histórias, né, que a gente que não é da área, né, nos deixa bem claro como é que é a realidade, uma realidade que vocês estão imersa há um bom tempo, sabe, como ninguém, né? Então acho que como até brinquei, acho que poder ficar a noite toda aqui porque o assunto é cativante, é empolgante, né? é inesgotável, exatamente, né? É algo, tu quer escutar mais, e a gente sabe, né, por questões de tempo e também não abusando da gentileza de vocês, do tempo de vocês, né, tão precioso, né, temos que encerrar, infelizmente, mas em nome da Unemate, da UEM, também a nossa parceira no estádio do Maringá, estadual do Maringá, agradecer imensamente a participação de vocês, né? Foi uma honra gigantesca poder presenciar esse momento, né? Acredito, né, como a gente viu no chat, elogios, né? Então, esperamos, como a Vânia já colocou, poder contar com vocês novamente. Esse projeto que começou esse ano, vamos continuar o ano que vem, né? Muitas questões que foram levantadas, né, com relação à participação dos atores da sociedade, que é muito importante esse conhecimento. Eu acho, né, quanto mais pessoas tiverem a concepção, o entendimento de que são as pessoas certas para tratar, né, esses assuntos tão complexos, nós podemos avançar. Informação é base de muita coisa, né? Exatamente. A gente sempre diz formação e informação. Eu acho que isso é a dobradinha que faz toda a diferença. Com certeza, né? Aquelas questões, né? A criança sempre tem verdade, né? A gente sabe, né? E aí vocês brilhantemente colocaram que não é isso, né? Tem muitas questões que a escola tem um papel fundamental, que a escola tem que ser neutra, tem que ser um lugar seguro, tem que ser um lugar onde a criança, né, que está sofrendo um momento difícil de litígio, né, muitas vezes, que tem toda uma questão
particular né, cada um consegue levar ela de uma maneira, e na escola ela tem que ter um refúgio, um lugar de paz, um lugar que ela tem que estar lá para aprender, para, né, conviver, para esquecer um pouco esse momento que infelizmente não foi causado por ela, né, e ela não pode, né, como bem colocaste, ela não pode sofrer as consequências. E infelizmente, né, vocês, né, trouxeram bastante histórias que esses adultos, essas crianças que vão se tornar adultos, têm muita dificuldade, né? Tem muitas questões, né? Aquela questão do pai ficou 10 anos, uma acusação, né, falsa. Então, tem muitas questões que são danosas, profundas, né? São danos profundos, e que quanto mais nós entendermos e auxiliar no processo, né? A questão de não julgar, não projetar no outro alguma experiência que nós temos, né? Que as pessoas têm, né, a gente pode contribuir. Isso já é um caminho para a contribuição. Então, acho que, né, o tema e aquela questão também da Lei da Maria da Penha, tem muitas questões distorcidas que elas foram criadas com um objetivo, mas acabam, né, servindo de ferramentas para as pessoas mal intencionadas utilizarem, né, e tirar o direito do pai, principalmente, né, de convívio com os filhos. Então, realmente, como eu falei, eu poderia ficar aqui a noite toda, porque realmente um tema cativante, é uma temática, uma abordagem que eu vejo pouco, né, a difusão sobre esse conceito, esses conteúdos, que, infelizmente, acontece no nosso dia a dia. Né? É o dia a dia de vocês estão imersos a isso. Então, acho que, mais uma vez, agradecer, né? Desculpe a questão da conectividade, como eu caí no começo, então, infelizmente, temos esses percalços, né? Em nome, então, do coordenador do projeto, o professor Marion, juntamente com a professora Meia, a professora Vânia, e todos os envolvidos, né? Agradecer em nome deles a participação de vocês. Muito, muito obrigado. E só para, né, fechar, então, eu devolvo a palavra a vocês, porque vocês, né, brilhantemente conduziram a palestra a noite toda, para vocês se despedir e, se possível, contar a última história, né, para fechar. Mais uma vez, muito obrigado. Aí, Andréia, conta a história, Gui, senão você vai brigar comigo dizendo que eu falo muito. Vai aí você, conta uma história. Não sei, gente. Assim, olha só, a gente tem umas histórias que terminam bem, né, Alexandra? Poucas, mas tem algumas que terminam bem, né? Eu acho que a gente precisa, assim, é muito complicado, sabe, Gregory? A gente fica... E por isso eu até brinco, né, que eu escrevi um livro infantil justamente porque, para ver se os pais conseguem, ao ler o livro para o filho, entender. Eu peguei várias situações que eu via da criança, por exemplo, chegou uma vez para mim e falou assim, estava sentada para ser ouvido no fórum, aí virou para mim e falou assim, tia, você acha mesmo que eu sou idiota? Você acha que eu não sei que quando eu vou para a casa do meu pai, ele tira a bateria do meu telefone para eu não falar com a minha mãe? Você acha que eu não sei que quando eu vou para a casa da minha mãe, ela não bloqueia o número do meu pai para eu não falar com o meu pai? Uma criança de 7 aninhos, entendeu? Então, outras, assim, cada história, assim, porque eu até brinco, né? Porque nesse livro eu botei o nome da minha filha, o nome dos meus cachorros, o nome do meu ex-marido, pai da minha filha, o nome da madrasta da minha filha, porque eu falei, se eu for processada, tá tudo em família, entendeu? Exatamente isso, é o nome da família inteira, entendeu? E as crianças sofrem muito. Eu acho que a gente precisa, enquanto adulto, parar de olhar para o nosso umbigo, tá? E entender. Eu digo para os meus clientes todos, tá? Porque até brincam comigo que eu sou brava, eu sou muito brava. Sou muito brava mesmo, não é brincadeira. Eu sou muito brava, daquelas assim, o cliente falou demais no meu celular, eu bloqueio. Eu digo, olha só, meu filho, você não tem maturidade para ter meu celular. Não tem maturidade, não tem. Então, ela faz isso mesmo. Eu faço. Do cliente ligar para o André, por favor, pede para a Alexandra me atender. Não atendo.
E eu digo para o cliente, eu digo, olha, se vocês não conseguirem resolver esse problema de vocês, seja através da gente, advogado, seja através de toda a equipe que trabalha no processo, vocês estão assinando um atestado de incompetência. Então, vocês estão dizendo assim, olha, excelência, eu sou incompetente para resolver a minha vida, então, resolve você. E aí o juiz vai fazer o quê? Não quero saber se você é professor e dá aula 3 vezes por semana à noite. Ele vai dizer o seguinte, olha, você, Gregory, você vai ficar com teu filho às quartas-feiras e final de semana alternado. Ah, excelência, quarta-feira dá aula. Problema seu. Se vira, meu querido. Entendeu? Então, o juiz, ele não consegue olhar para cada família como ela é. E isso não quer dizer que eu, num processo, não vou sair batendo para todo lado se eu tiver que bater. Eu vou bater. Eu vou fazer uma busca e apreensão se eu tiver que fazer. Mas a Andréia sabe disso. O quanto a gente conversa, o quanto a gente reluta em expor as crianças. Se tiver que fazer, a gente vai fazer. Entendeu? Se a gente entender que é o melhor para aquela criança, nós vamos fazer. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente precisa procurar profissionais qualificados. Exato. Eu uma vez quase apanhei numa palestra para 1.000 pessoas mesmo. Eram 1.000 pessoas na Emerge, eu quase apanhei. Porque uma pessoa se levanta lá de trás, depois de eu te falar sobre qualificação, não sei o quê. Aí a pessoa se levanta lá de trás. E o que eu faço? Porque o juiz, no caso dele, estava sentado do meu lado na mesa. O que eu faço no meu caso, que a advogada não consegue nada, eu estou não sei quanto tempo sem ver meus filhos, não sei o quê. Aí eu quase apanhei, porque eu virei para ele e falei o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Seu advogado era um profissional qualificado? Ah, é meu amigo. Não, eu piorei a pergunta. Ele já foi me irritando, eu piorei a pergunta. Eu falei para ele, tá, é seu amigo. Quanto você pagou para ele? Aí o cara parou. Não, na verdade, eu não paguei. Eu falei, então você está recebendo exatamente o serviço de alguém que não paga. Eu quase apanhei. Mas, gente, nós somos todos profissionais. Todos. Ninguém aqui trabalha de graça na vida, porque todo mundo precisa pagar a conta, todo mundo precisa pagar a escola do filho. É claro que você tem bons profissionais de todos os níveis. Tem pessoas, não é, Andréia? Você tem profissionais estudiosos que se interessam, que trabalham, e que não são pessoas caras, ou que são pessoas acessíveis. Isso a gente vê o tempo inteiro. Eu e a Andréia, a gente vê isso o tempo inteiro. E quantas vezes, Andréia, na sua vida, nós duas, eu já liguei para você e disse, amiga, cara, atende, mas a pessoa não tem condição. Vê o que você pode fazer. E ela liga para mim e diz, Alê, cara, não tem dinheiro, o que você pode fazer para ajudar? E a gente faz. É isso. Eu acho que a gente tem que... A primeira coisa é procurar um profissional. Você não vai com o braço quebrado a um dermatologista. Eu acho que é isso. Quando você quebra o braço, você procura quem? Um ortopedista. É um ortopedista. É isso. Entendeu? Então, por que você acha que o advogado que faz trabalhista vai entender de alienação parental? Eu acho que a dica que fica para o profissional é o seguinte: se qualifiquem. Ponto. Andréia, vai, senão eu vou apanhar aqui. Vai. É isso, gente. Acho que é isso. Acho que a gente já falou tudo, né? Nós, profissionais, temos que nos qualificar e nos tratarmos, nos conhecermos, né? É isso. Para que a gente possa atuar da melhor forma possível, né? Então... E nós, enquanto pais, também, né? Então, acima de tudo, né? Para que a gente não envolva os filhos nas nossas conflitos e nossas projeções e por aí vai. É isso, eu espero ter ajudado, né? Espero ter... O Gregory, desculpa, só porque perguntaram aqui o contato da gente, eu acho que... Eu estou no Instagram como Prática Direito de Família, né? A Andréia está como Andréia Calcada Psi, não é isso? .psi. Andréia Calcada.psi. Tá? Muito obrigada pelo convite. Boa noite para todo mundo. Um ótimo fim de semana. E obrigada, Gregory, por aturar a gente tanto tempo aqui. É isso.
Mais uma vez, muitíssimo obrigado, né? Realmente é fantástico, né? Está sendo fantástico. Infelizmente, por questões do projeto, para não ficar muito demorado, vamos encerrar. Desejar a vocês, né, um bom final de semana, um ótimo bom descanso, né? Descanso, né? E mais uma vez agradecer, né? A gente é muito grato à participação e principalmente ao conteúdo, à qualidade de conteúdo que vocês, né, colocaram nessa live. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Beijo, Nós que gente. agradecemos. Bom descanso a todos, tá bem? Bom fim de semana. Até mais. E aí a gente sai. Questão do técnico. Já encerrou? Não sei, o Wellington acho que caiu. Não, continua ao vivo. Espera um pouquinho, né? Pois é. Cadê o Wellington? Gregory, você não tem acesso lá em cima, à tua esquerda, aparece encerrar. Não tem acesso você? Não tenho. Então, André, é só você fechar. Ali embaixo eu saio e você sai também. Só a gente Perfeito. sair. Tá bom? Tá. Beijo, Perfeito. boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tá? Obrigadão. Tchau.